Você sabia que a reforma tributária pode mudar até mesmo a decisão entre produzir internamente ou terceirizar parte da produção? E para muitas indústrias, esse é um assunto que deve ser tratado e dada a devida importância desde já. Olá, eu sou a Bianca, contadora, coordenadora do setor fiscal da Sucesso Conte e estudante pós-graduanda em reforma tributária. E hoje eu quero falar sobre algo que pode muitas vezes passar despercebido, mas que, se não der a devida relevância, pode impactar e muito o fluxo de caixa e a gestão de custos de indústrias da nossa região, principalmente aquelas que terceirizam ou são terceirizadoras de algum processo de produção. Sabe aquela situação que às vezes a empresa produz um produto, mas envia para outra empresa também fazer parte do processo de produção? Pode ser a pintura, o corte, a usinagem, soldagem, o acabamento, a costura, estamparia ou qualquer outra etapa produtiva. Esse é um modelo muito comum porque permite que cada empresa possa se especializar naquilo que faz de melhor. E durante muitos anos, a legislação interna de Santa Catarina permitiu uma tributação benéfica para esse segmento de terceirização em si, permitindo então o diferimento de ICMS na cobrança de industrialização por encomenda entre empresas. Inclusive, a terceirização é algo muito comum aqui em Santa Catarina, e é justamente nessa dinâmica que entra o ponto principal e que merece atenção com a reforma tributária. Vamos por um exemplo muito simples para entender o real impacto. Imagine uma indústria que produz peças metálicas. Ela produz a peça, mas envia para uma outra empresa realizar a pintura, justamente por ser uma empresa especializada no assunto. Depois da pintura, o produto ele retorna para a indústria para ser finalizado e comercializado. Hoje, nessa etapa de terceirização, no exemplo citado, a pintura em si, ele tem diferimento de ICMS, ou seja, não existe um desembolso tributário que geralmente ocorreria em uma operação totalmente tributável. E a lógica dessa tributação diferenciada, do diferimento do ICMS para a terceirização por encomenda, é justamente incentivar esse processo industrial. Permitir que as empresas se especializem naquilo que fazem de melhor e principalmente sem gerar um custo tributário a cada etapa de produção. Mas, com a reforma tributária, essa lógica muda. A CBS e o IBS não possuem regras específicas ou um tratamento diferenciado como ocorre hoje com o processo de terceirização. Isso significa que uma etapa de terceirização que hoje não tem a tributação de ICMS possui um incentivo, infelizmente passará a ser tributada integralmente. Ou seja, no novo modelo da reforma tributária, a cada operação, a cada terceirização, haverá incidência de impostos. E o principal alerta é que, hoje, essas operações não têm incidência. Com a reforma tributária, passarão a ter. Por isso, existe uma tendência no aumento dos custos durante a cadeia produtiva de determinado produto. E um detalhe que merece ainda mais atenção é que quando falamos de uma empresa terceirizadora, quem faz parte do processo de terceirização, atualmente ela não tem um desembolso de impostos e ela também não é responsável pela venda final de determinado produto. Ela apenas faz o processo de terceirização, ou seja, recebe a mercadoria, realiza a pintura, o corte, a soldagem, a costura e outros exemplos de terceirização. E nessas situações, o valor agregado é principalmente decorrente de mão de obra, tempo e especialização que aquela empresa possui para então realizar determinado processo de terceirização. Mas nem sempre ela terá créditos suficientes para suprir o desembolso com esses impostos. Na prática, isso significa que, infelizmente, empresas responsáveis pela terceirização podem enfrentar um aumento significativo na sua carga tributária. E esse é o ponto que precisa
precisa então de uma atenção maior, justamente porque o impacto ele não será igual para todas as empresas da nossa estrutura comercial. Empresas que agregam valor com base no seu tempo, na sua mão de obra, sem aquisição de muitos insumos, revendas em si, sofrerão um impacto muito maior do que aquelas que trabalham com a comercialização, a compra e venda de algo. Além disso, isso exige uma discussão importante sobre a competitividade. Quanto mais etapas do processo de produção passam a ser tributadas, o aumento do custo efetivo para a produção daquele produto tende a aumentar. Nós estamos falando em uma discussão sobre como se dará a continuidade ao processo de produção de muitas empresas que hoje acabam terceirizando os seus processos. A reforma tributária não muda somente os impostos, ela pode mudar a decisão estratégica de muitas empresas e as quais trabalhavam com decisões há muitos anos da mesma maneira. No caso da industrialização por encomenda, estamos falando de algo que hoje não tem tributação, mas com a reforma tributária passará a ter a tributação de IBS e CBS. E isso pode representar um aumento no custo de empresas terceirizadoras, impactos na sua formação de preço e a necessidade de reavaliar processos produtivos que sempre funcionaram muito bem dentro das regras atuais. Por isso, quanto antes as empresas analisarem os reais impactos, elas poderão tomar decisões mais assertivas e também se adaptar ao novo cenário. Se a sua empresa terceiriza algum processo industrial ou então a sua empresa é a terceirizadora por encomenda, se você ficou com alguma dúvida, gostaria de entender mais sobre a reforma tributária, continue acompanhando o canal da Sucesso Conte aqui no YouTube e também deixe nos comentários a sua dúvida. A nossa equipe estará respondendo a todos vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.